Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre calor e equilíbrio térmico. Bom, antes de definirmos o que é calor, nós vamos lembrar o conceito e a definição de equilíbrio térmico. Essa definição é feita através da Lei Zero da termodinâmica. O que essa lei diz, né? Que se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B e este corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então nós vamos ter que o corpo A também está em equilíbrio térmico com o corpo C. Em outras palavras, né, o equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos atingem a mesma temperatura. Bom, então vamos imaginar uma situação agora para entendermos o conceito de calor. Vamos imaginar aqui um sistema com paredes adiabáticas. O que significa isso? Com paredes que não permitem a passagem de calor. Ou seja, nesse sistema ou nessa caixa, podemos chamar assim, não entra e nem sai calor. Bom, dentro dessa caixa nós vamos ter dois corpos. Um corpo A com temperatura de 300 graus Celsius e um corpo B com temperatura de 20 graus Celsius. Bom, a gente sabe, a partir do equilíbrio térmico, que a gente já viu, que esses dois corpos, como eles têm diferentes temperaturas, conforme passa o tempo, depois de um tempo, eles vão atingir a mesma temperatura, né? Já que não entra e nem sai calor desse sistema. Bom, por definição, nós temos que sempre os corpos com maior temperatura, que nesse caso é o caso do corpo A, vão transferir calor, transferir energia para o corpo com menor temperatura, que nesse caso é o corpo B. Então, esse é o sentido que o calor vai ser transferido, né? Espontaneamente, vai ser do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, depois de passado um tempo, nós vamos ter que os dois corpos vão ter atingido a mesma temperatura, vão estar em equilíbrio térmico. Como que nós chegamos agora à definição de calor? Essa energia que vai ser transferida, nesse caso aqui, de um corpo para o outro, até que eles atinjam a mesma temperatura, essa energia é o calor, né? Então, nós podemos definir o calor de forma mais simples, como o calor é a energia em trânsito, né? Ou então, é a transferência de energia de um objeto para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Bom, então aqui temos duas definições um pouco mais simples, né, do que é o calor. Agora, um outro ponto que é importante, né, levar em consideração é que calor e temperatura não significam a mesma coisa. Então, calor é diferente de temperatura. Esses conceitos
os dois eles estão relacionados, mas eles não significam a mesma coisa. A temperatura, ela é a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema. E o calor, como a gente viu aqui, é a forma de transferir energia de um objeto para outro. Só que tem que lembrar que o calor, essa transferência de energia vai acontecer somente quando temos a diferença de temperatura entre os dois corpos. Bom, então agora nós vamos ver um exemplo sobre calor e equilíbrio térmico. O exemplo diz o seguinte: com base no que foi estudado, assinale verdadeiro e falso nas alternativas abaixo. Bom, nós vamos usar o V para verdadeiro e o F para falso, então. Aqui na primeira frase, o equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos encontram-se com a mesma temperatura. Bom, essa frase é verdadeira, né? Que foi o que a gente acabou de ver na explicação. A segunda frase. O calor flui espontaneamente entre corpos com diferentes temperaturas. Bom, essa frase também é verdadeira, porque como a gente viu na situação anterior, o corpo A, né, que tinha maior temperatura, transferiu sua energia para o corpo B com menor temperatura, e esse processo foi espontâneo. Bom, a terceira frase, então, quando dois corpos recebem a mesma quantidade de calor, eles atingem um equilíbrio térmico. Essa frase é falsa, porque, né, a definição de equilíbrio térmico é a que a gente viu aqui na primeira frase. O equilíbrio térmico ele é atingido quando dois ou mais corpos estão com a mesma temperatura, independente da quantidade de calor que eles recebem ou que eles cedem. Então, essa frase é falsa. E a última frase, a lei da física que explica o fenômeno do equilíbrio térmico é a lei zero da termodinâmica. Bom, essa frase também é verdadeira, porque como a gente viu, o equilíbrio térmico é definido por essa lei, né? Bom, então para a aula de hoje era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!